O maior inimigo já visto na história de DanMachi acabou de chegar, meus amigos. No último episódio do anime, a calamidade pela qual tanto esperávamos finalmente chegou. Aquele que a Cassandra previu em seus sonhos e que acabou de deixar a Ryu, Gale Wind, paralisada de medo. Juggernaut, o maior inimigo já visto dentro da obra de DanMachi até agora. Ele finalmente vai aparecer e ter o seu embate com o Bel Cranel, não apenas uma, mas duas vezes em DanMachi. As duas lutas do Bel contra o Juggernaut. A primeira que vai começar no próximo episódio e a segunda que só acontece na próxima temporada daqui a alguns meses. E hoje eu vim contar tudo isso para vocês. E é claro que tudo que eu peço em troca é você deixar o seu likezão e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Se inscreva que toda semana tem vídeo novo e eu sei que você vai gostar. E agora, bora pro vídeo. O Juggernaut, que seria o monstro que foi invocado pela Dungeon no final do episódio passado, é um monstro irregular como alguns de vocês já devem ter percebido. Mas ele não é um irregular comum. Ele não é igual aos irregulares que ficam mais fortes comendo pedras mágicas, como o Mos Ruge, por exemplo, ou como os outros regulares negros que aparecem quando um deus entra na dungeon, como por exemplo o Golias Negro. O Juggernaut é um irregular, mas na verdade ele é um sistema de defesa da própria dungeon, feito para eliminar os intrusos que causam danos à sua mãe. Essa criatura só é invocada pela dungeon quando um dos andares dela sofre grandes danos, como acabou de acontecer no anime, que os andares 25, 26 e 27 foram muito explodidos por causa do Jura e dos seus amigos. Quando o Jura e os capangas dele destruíram várias seções da dungeon, a dungeon reconheceu isso como não uma intrusão para matar monstros, mas sim como um ataque diretamente a ela, e por isso ela ativou o seu sistema de defesa, que seria um monstro irregular, que seria o Juggernaut. E o Juggernaut é um monstro excepcionalmente perigoso. Ele é feito apenas e apenas para matar todos os aventureiros do andar. Ele caça eles um atrás do outro até acabar todos, e então ele retorna para a dungeon. Ele é um monstro que tem tempo limite, ou seja, ele não vive para sempre. Depois que ele é invocado, quando se passa uma certa quantidade de tempo, ele morre, ele volta para a dungeon, ele vira cinzas. Então, no caso, o propósito dele é nascer rapidamente, matar todos os aventureiros e então voltar para a dungeon de uma maneira ou de outra. E é claro, durante o tempo que ele está vivo, a única tarefa dele é, como eu já disse, matar todos os intrusos da masmorra, ou seja, ele não vai parar até que todas as pessoas do andar estejam mortas. E também é por isso que ele é muito poderoso. Como ele é um monstro feito para, especificamente, durante um tempo limite, matar todos os aventureiros daquele andar, ele é muito poderoso. Ele não é que nem os outros, tipo, que podem ser fortes. Não, o Juggernaut é excepcionalmente poderoso, capaz de superar levels 4 e levels 5. Ele é incrivelmente forte e quanto mais fundo ele nasce, mais poderoso ele se torna. E bom, agora que vocês já conhecem essa criatura depois da belíssima explicação que eu dei para vocês, vamos falar sobre as lutas que o Bel teve com ela. O Jura, que é esse vilãozinho de terceira categoria, que aprendeu a como invocar o Juggernaut depois daquele incidente com a Astra e a família, decidiu invocar o Juggernaut aqui não apenas para matar a Ryu, como também para tentar controlar ele, como ele está controlando o Lambton, usando esse colar de força ou alguma coisa assim, que faz o monstro se subjugar perante a ele. E sim, esse cara magrelo penoso quer tentar controlar o Juggernaut, meus amigos. Não tem como, o cara é patético. E então nós chegamos na invocação dele. Depois que a masmorra foi explodida pelos Jura e seus amigos, finalmente o Juggernaut nasceu pela segunda vez na história de Horário. E o primeiro ato dele foi simplesmente eliminar todos os aventureiros do andar primeiro. Até chegar na sala onde o Bel estava com a Ryu e o Jura, o Juggernaut passou por todo o 20º andar e todos os aventureiros que estavam naquele andar morreram, com exceção do board do grupinho dele, que conseguiram chegar na sala onde o Bel estava antes do Juggernaut matar eles. Todos os aventureiros do andar morreram, e foi dito que ao todo, mais de 50 deles foram mortos nas mãos do Juggernaut. E se lembrem que eles eram aventureiros de nível 2 e 3 mais ou menos. Não tinha nenhum level 4, mas levels 3 e 2 sentiam, e o Juggernaut matou eles como se fossem
presas como se fossem nada além de insetos perante um humano. E então, seguindo os rastros do Bors, o Juggernaut chegou até a sala onde o Bell estava, e o primeiro ato dele ali foi simplesmente massacrar os aventureiros. Ele chegou na sala rapidamente, e tão rápido que ninguém podia ver, ele foi matando aventureiros um por um. Os aventureiros que entraram na sala junto com o Bors perderam suas vidas um a um, pouco a pouco. E foi também aqui onde, para proteger os outros aventureiros, o Bell partiu para cima do Juggernaut, onde aqui o monstro parou de ver ele como uma presa e passou a ver ele como um inimigo, alguém que deve ser eliminado como prioridade. E então começaria a luta entre os dois. Os dois começaram uma luta simplesmente insana, onde o Bell mal conseguia ver os seus movimentos, mas nessa troca ele conseguiu algumas informações. O Juggernaut é incrivelmente forte e rápido, porém, em contrapartida, a sua resistência é extremamente baixa e os ataques causam sim danos a ele. Depois disso, o monstro continuou atacando. Cada ataque destruía mais e mais a armadura do Bell. E então, a luta entre os dois continuava. Os dois se atacavam e os dois se observavam, até que o Bell usou a sua Firebolt no Juggernaut. E todos sabemos que a Firebolt do Bell é meio que como virar o jogo, porque ela é uma magia muito rápida e até que poderosa. Porém, ela refletiu na pele do Juggernaut. Sim, o Juggernaut não é afetado por magia, a pele dele reflete ela. E é claro que o Bell pegou de surpresa pela sua própria Firebolt, perdeu a concentração por um momento, e o monstro não deixou passar este momento. Ele foi e cortou o braço do Bell Cranel. Sim, meus amigos, o Bell perdeu o braço em uma ótima e linda cena de se ver. Porém, o Juggernaut não pararia do braço dele. Ele continuou atacando, continuou combando, até que ele usou sua cauda como arma. E a sua cauda era extremamente poderosa. Então, com um ataque, ele ataca o pescoço do Bell, onde normalmente o Bell morreria. Mas graças ao cachecol de Golias, que a Haruhime pediu que o Elf fizesse, o Bell conseguiu sim sobreviver. Aquele ataque normalmente teria cortado a cabeça dele fora, mas graças ao cachecol de Golias, ele apenas quebrou o pescoço. E assim foi mandado voando até a beira do rio, onde lá ele começaria a perder a sua consciência. E é claro que, vendo isso, a Ryu entrou em pânico na hora, ela entrou em desespero profundo. Ela correu até o Bell e viu que ele ainda estava respirando, ou seja, ainda havia esperança para ele. E então ela começou a usar sua magia de cura desesperadamente no nosso garoto. Porém, é claro, isso não melhorou muito a sua situação. E assim que ela terminou a sua magia de cura, ela decidiu ir lutar contra a calamidade. Afinal, não tinha como ela ficar parada vendo todo mundo morrer, certo? Porém, nada adiantou. A espada de madeira dela, que foi feita de um galho da árvore sagrada de sua floresta, foi quebrada em um golpe, e em seguida, é claro, a sua perna também. A Ryu não aguentou nada contra o monstro, e o monstro facilmente e rapidamente randomizou ela. Mas então, quando tudo estava perdido, quando parecia que ela ia morrer, quando parecia que todos perderiam suas esperanças, o Bell surge novamente, aparecendo inteiro e novo. E o que aconteceu foi que o Bell foi deixado quase morrendo, só que na beira do rio, e a Marie, que não quer que o Bell morra, foi lá e deu seu sangue para ele, e assim recuperou seu braço e recuperou o seu pescoço quebrado, dando novamente uma vida para que ele pudesse voltar e lutar contra essa calamidade ambulante. E agora, o Bell aprendeu a sua lição, e ele não lutaria contra o Juggernaut de frente, ele lutaria aparando seus golpes, ele desviaria, aparia e então contra-atacaria, a melhor maneira de lutar contra essa calamidade. E assim, o Bell conseguiu durar na frente do monstro, e até mesmo o enganar, durando na frente dele, lutando na frente dele, e claro, lidando com ele, o Bell usou uma rajada de Firebolts, onde, é claro, o monstro não desviou, afinal a sua pele refletiria ela de uma maneira ou de outra. Porém, isso foi tudo uma enganação porque enquanto as Firebolts batiam e refletiam no monstro, o Bell também ia até ele, agora com a sua Argovesta carregada. E o monstro, que não sabia se aquela Argovesta era um ataque mágico ou físico, não sabia o que fazer, e quando ele tentou fugir do Bell, porque sim, o Juggernaut entrou em pânico, ele não sabia se aquele ataque era mágico ou físico, mas sabia que era poderoso, então sem saber se poderia tomar de frente ou se deveria fugir, ele tentou fugir, mas o Bell não deixou. Usando o seu lenço de Golias, ele pegou a cauda do monstro, trouxe para perto e então usou sua Argovesta, e assim destruiu completamente o braço esquerdo, metade da cauda e boa parte da armadura do Juggernaut, assim causando extensos danos para aquele monstro. E sim, meus amigos, o Bell quase que randomizou essa criatura. O Juggernaut agora ainda era extremamente poderoso, porém já não tanto quanto antes, e agora ele estava em um nível onde o Bell poderia lutar contra ele numa boa. Claro, ainda teria que ter muito cuidado, porém agora eles poderiam lutar quase de igual para igual. Mas é nesse momento onde o Bell
quase estavam matando o monstro que o Jura apareceu. E sim, meus amigos, vaso ruim não quebra, né? Ele foi o único aventureiro que ainda não tinha morrido nessa sala, basicamente. O Jura realmente é uma merda. E quando ele apareceu, ele usou aquele colar de controle do Juggernaut. E adivinhem, funcionou. Sim, o colar do Jura funcionou no Juggernaut. Mas calma, o Jura não ganhou controle sobre o Juggernaut. Na verdade, o Juggernaut matou ele cortando ele ao meio com a sua cauda. Sim, o Juggernaut matou o Jura em um só golpe da sua cauda. Mas o comando que o Jura deu para o Juggernaut, sim, funcionou. Quando o Jura colocou o colar, ele falou para o Juggernaut matar tanto o Bell quanto a Ryu. E esse comando, sim, funcionou. Então agora o Juggernaut não iria matar todo mundo no andar como a dungeon mandou. Agora o Juggernaut iria matar apenas o Bell e a Ryu como as suas presas. Então a partir daqui ele não focaria mais em ninguém além do Bell e da Ryu para caçar. Claro, ele matou o Jura ali porque o Jura irritou ele, mas agora era apenas o Bell e a Ryu e o Juggernaut em uma luta. Porém aqui a luta não continuou. Isso acontece porque, você lembra do Lambton, sabe aquela minhocona que estava ali caída desmaiada? Então, ela acordou, e quando ela acordou, ela engoliu o Bell e a Ryu e começou a cavar para baixo. Sim, quando o Lambton acordou, ele simplesmente comeu o Bell e a Ryu e começou a cavar para baixo, e para baixo, e para baixo, até chegar no andar 37, onde aqui o Lambton levou tanto o Bell quanto a Ryu para os andares profundos, onde é claro, bem, mais uma aventura começaria. E é claro que o Juggernaut também seguiu para os andares profundos. Ele foi e continuou indo atrás do Bell e da Ryu. Então agora, nos andares profundos, o Bell e a Ryu conseguiram sim fugir do Juggernaut. Afinal, era um andar imenso. Então sim, eles conseguiram fugir dele. Mas isso era apenas questão de tempo, porque sim, o Juggernaut iria seguir eles, rastrear eles e chegar até eles quando eles estivessem subindo para o próximo andar. Porque o objetivo deles é, claro, subir de volta para a superfície. E o Juggernaut sabia disso. Então ele fez o quê? Ficou na porta do andar esperando eles, onde lá, com certeza, ele acharia e mataria as suas presas. E bom, isso foi dito e feito porque sim, quando eles chegaram na porta do andar, quem estava lá esperando eles? O Juggernaut. Porém, não apenas esperando eles, porque ele estava diferente. Ele estava com parte de outros monstros. Sua pele agora era de obsidiana, parecido com o Obsidian Soldier. Ele agora tinha outro braço esquerdo e parecia uma mistura de vários monstros no andar 37, o que nos mostra que ele passou esse tempo todo caçando outros monstros, comendo outros monstros e evoluindo. Então agora, o Juggernaut, que já era poderoso, virou um irregular e se tornou mais poderoso ainda. E agora, não apenas os poderes dele, mas também outros poderes também. Por exemplo, o monstro Rex, o boss monstro no andar 37, o deus, tinha o poder de lançar lanças pelo chão. E o Juggernaut agora conseguia fazer isso porque ele matou o boss do andar apenas para conseguir esse poder. E então aqui, a segunda luta entre eles, a revanche, começaria, onde de começo o Bell lutou sozinho contra o monstro e realmente uma batalha furiosa estava acontecendo. O Bell trocava suas facas, desviava e analisava o monstro, onde é claro o monstro fazia a mesma coisa, analisava o Bell e trocava de golpes para sempre tentar matar o garoto. E então, depois de um tempo de luta, a Ryu se juntou à batalha e assim que ela chegou, ela carregou e lançou uma de suas Luminous Wind, enquanto o Bell carregava sua Argovesta. A Ryu então mandou 37 explosões para o monstro, onde é claro ela deixou 10 das explosões dela guardadas, porque sim, nesse ponto aqui a Luminous Wind da Ryu tem 47 explosões, ela deixou 10 delas guardadas enquanto mandou 37 para o monstro, e assim ela criou uma brecha para que o Bell pudesse usar sua Argovesta e matar a criatura. Porém, infelizmente, o Bell foi muito lento e não conseguiu desferir um golpe fatal do Juggernaut. Mas graças a isso, eles tinham virado a maré da batalha, e assim a Ryu conseguiu destruir um dos braços do Juggernaut, enquanto o Bell chegou perto dele e com a sua magia conseguiu destruir a armadura dele. Então agora o Juggernaut estava livre, ele estava com o corpo livre e pronto para receber mais explosões. E então a Ryu se tornou a MVP da batalha, usando as 10 explosões que ela tinha guardado. Até esse momento, a Ryu começa a ir atrás do Juggernaut. E então, usando suas explosões de maneiras extremamente criativas, a Ryu chega perto do Juggernaut, destrói seu braço direito e então acerta o seu peito. E assim, mata o monstro. O Juggernaut aqui virou cinzas. E com isso, uma das maiores calamidades do mundo de Damacy foi morto pelas mãos do Bell e da Ryu em um ataque conjunto. E bom, depois disso, os dois desmaiam
E é claro que isso é história para outro dia. E é claro, meus amigos, se você assistiu até aqui, você tem a obrigação, o dever de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Papo reto, viu até aqui e não deixou o like e não se inscreveu? Cara, aí você tá vacilando. Deixa o like e se inscreve. Toda semana tem vídeo novo e eu sei que você vai gostar deles. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!